nem tão bons, nem tão ruins. Não somos tão ruins quanto pensam que somos, porém nem somos tão bons quanto imaginamos ser. Não somos menos nem mais, somos o que simplesmente somos, iguais a tantas pessoas que lutam para serem melhores do que são. Não nos deprimamos com a crítica e nem nos envaideçamos com o elogio. Não nos avaliemos pelo que os outros são ou deixam de ser. Tomemos unicamente a Jesus, por exemplo, do que precisamos vir a ser um dia. Em quase todos, certas virtudes compensam os vícios que ainda possuem. Lutemos para que a nossa parte positiva supere a negativa, que ainda predomina. No exercício constante do bem é o que nós fortaleceremos. Olá, pessoal! Nós estamos aqui mais uma vez para um assunto muito interessante, que é falar de Jesus. É muito bom estar aqui com vocês e eu peço a Deus, nosso Pai, que me inspire para que a gente possa fazer boas reflexões do Evangelho de Jesus. Nós vamos falar hoje de um tema que eu considero bastante espírita, que é um tema que ele é amplamente estudado pela doutrina espírita, que é a reencarnação. Nós temos dentro do espiritismo 5 pilares que são o fundamento do espiritismo, que é a crença em um Deus único, a imortalidade do espírito, a pluralidade das existências, que é onde entra a reencarnação, as múltiplas moradas da casa do meu pai, a multiplicidade dos mundos habitados, que são muitos mundos habitados, e deixa eu ver se eu... esqueci de um. E a comunicabilidade entre o plano encarnado e o desencarnado, que é feita através da mediunidade. A comunicação que se estabelece em pensamento entre nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Esses temas não são criações do espiritismo. Nós sabemos das 3 revelações, que são Moisés, Cristo e o Espiritismo. Então, o Espiritismo ele não está personificado em ninguém. Ele simplesmente vem explicar o que Jesus nos ensinou. Por quê? Na época que Jesus esteve entre nós e nos deu os seus ensinamentos juntamente com seus discípulos, ele o fez através de parábolas, porque nem todas as pessoas tinham maturidade espiritual para compreender as suas palavras. E ele mesmo dizia que depois viria um outro ensinamento, né, uma outra revelação para completar os seus ensinamentos. Quando nós falamos de reencarnação, eu vou procurar aqui a minha colinha, nós não falamos de nenhuma novidade. Todos nós sabemos que o Mestre Jesus já nos explicou sobre isso, e dentro do próprio Antigo Testamento nós vamos ter, que depois eu vou deixar para vocês as referências, onde nós vamos ter fala de Jó, onde nós vamos ter a situação de Elias, que já é previsto que ele voltaria a viver entre nós. E no Novo Testamento, no próprio capítulo 4, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos ver no Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas a respeito da reencarnação. Então, eles já tinham uma noção sobre reencarnação, mas eles atribuíam à reencarnação o mesmo que acontece com a ressurreição. E é muito diferente a ressurreição da reencarnação. Que a ressurreição
seria a volta da vida, do espírito à vida corpórea, no mesmo corpo, o que cientificamente é comprovado que é impossível. Já na teoria da reencarnação, é a volta do espírito à vida, mas em outro corpo. E já havia essa citação de que Elias voltaria. E nós vamos ver em várias vezes no Evangelho essa confirmação, inclusive de que João Batista era a reencarnação de Elias. Eu vou ler para a gente refletir melhor umas máximas de Jesus para a gente pensar a respeito e perceber que não é uma invenção do Espiritismo. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 13 a 17. Em Mateus. Marcos está no capítulo 8, mas eu vou ler a de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 17. Jesus, tendo vindo às cercanias de Cesareia de Filipe, interrogou assim seus discípulos: quem dizem os homens com relação ao Filho do Homem? Quem dizem que eu sou? Eles lhes responderam: dizem uns que és João Batista, outros que Elias, outros que Jeremias ou algum dos profetas. Perguntou-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Replicou-lhe Jesus: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Então, nessa conversa de Jesus com seus discípulos, ele pergunta, né? Quem eles dizem que eu sou? E aí eles respondem: ah, mestre, uns falam que você é João Batista, outros que é Elias, ou Jeremias, ou qualquer um dos outros profetas. E Jesus, aí Pedro fala: tu és o Filho de Deus, porque não foram a carne nem o sangue que isso se revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Nós sabemos que seria impossível Jesus ser João Batista, porque João Batista era, inclusive, seu parente, era filho de Isabel, que era prima de Maria, e João Batista estava reencarnado junto com Jesus. Então, seria impossível Jesus ser João Batista ou Elias, já que João Batista era o Elias reencarnado. Então, aí, nesse capítulo de Mateus, nós temos a clara explicação de que Jesus era um outro ser independente, que não era nenhuma dessas reencarnações supostas, porque a gente via todos esses processos já em andamento, no caso de João Batista, de Elias. E Pedro, tomado por uma inspiração mediúnica, fala que Jesus era filho de Deus, denominando assim que ele não era nenhuma reencarnação dessas outras pessoas. No Livro dos Espíritos, que também foi codificado por Kardec, nós vimos que ele trata também desse assunto, e eu trouxe para a nossa reflexão, e gostaria que aqueles que se interessassem podem procurar e dar continuidade ao estudo desse capítulo no Livro dos Espíritos, que é um capítulo muito elucidante, muito interessante. Na questão 55 do capítulo 5, repetindo, do Livro dos Espíritos, Kardec faz a pergunta: todos os globos que circulam no espaço são habitados?
Então, nessa pergunta, nós já entramos também um pouco na questão da multiplicidade de mundos habitados, que não é só a Terra como mundo habitado, que inclusive foi um assunto que na semana passada o nosso companheiro Max trouxe para nós, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. Então, se nós estudamos no Espiritismo que o espírito é imortal, que ele vai voltar à vida por intermédio de outro corpo, nós também estudamos que existem vários mundos habitados, não só por espíritos encarnados, como por espíritos desencarnados. Mas eu vou voltar à pergunta de Kardec, se todos os globos que circulam no espaço são habitados. A resposta é a seguinte: sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo só para eles. Então, é muito pertinente que nós estudemos, que nós pensemos o que acontece com o espírito quando ele não está encarnado. Ele fica então no mesmo plano terrestre, no mesmo globo, desculpem, mas em outro plano, no plano espiritual, ou ele também pode habitar outros mundos. O que a gente pode dar continuidade a esse estudo no Livro dos Espíritos. Então, é uma das questões que estudamos nesse capítulo das muitas moradas na casa do Pai. Só que nós estamos falando de espíritos reencarnados na Terra e, na sua maioria, eles continuam dentro desse orbe terrestre, tanto no plano espiritual como no plano material. Esse período em que o espírito fica no plano espiritual, Kardec define como um estado de erraticidade, que é um momento, um estado em que o espírito fica entre uma reencarnação e outra. Dentro do Livro dos Espíritos tem também esse assunto bem explicado, e os espíritos só não são considerados no estado de erraticidade quando eles já estão numa situação superior moralmente, intelectualmente, que não precisem mais de reencarnar. Então, dentro do nosso orbe terrestre, são raríssimas exceções, não é? Então, a erraticidade, na definição de Kardec, é o estado espiritual ou uma condição de existência, ou seja, é a situação do espírito desencarnado entre uma reencarnação e outra. Então, o que acontece com esse espírito quando ele está desencarnado, quando ele está na erraticidade? Os espíritos no plano espiritual vivem tal qual vivemos aqui na Terra. São grupamentos feitos por afinidade, por simpatias. Então, os espíritos vão se atrair igual aqui na Terra, de acordo com suas condições e interesses, condições morais. Os espíritos mais materializados, menos voltados à melhora moral, vão se agrupar por uma afinidade de pensamento, vão se atrair. Os espíritos que estão mais voltados às questões científicas, por exemplo, eles vão se atrair e ficar mesmo no plano espiritual, cuidando daquilo que são mais afim a fazer. E aí, nesse período, os espíritos são preparados para reencarnar.
Eu me lembro bem, vocês também devem se lembrar bem, da obra de André Luiz, Nosso Lar. Quem não leu, eu até indico que leia, porque é muito elucidativa, em que eles até mostram, em várias colônias espirituais, existem departamentos próprios para o preparo das reencarnações. E nessa preparação para a reencarnação, acontece uma coisa bastante interessante, que é o esquecimento do passado. Inclusive, dentro do Evangelho existe um capítulo que vai tratar mais particularmente disso. Então, nós precisamos esquecer, de alguma forma, as nossas vivências anteriores, as nossas reencarnações anteriores, inclusive e também por conta da nossa pouca condição moral. Porque nós sabemos que somos espíritos numa categoria ainda muito próxima do primitivo. Nós ainda somos espíritos com poucos recursos morais, vamos dizer assim. E seria muito mais complicado, por exemplo, uma mãe olhar para o seu filhinho e ver ali o que talvez num passado esse filho possa ter ceifado a sua vida, por exemplo. Então, seria muito mais difícil perdoar, amar, cuidar desse espírito. E a reencarnação é uma das maiores provas de amor do nosso Pai Celeste, porque é através da reencarnação que nós temos as condições de corrigirmos-nos, corrigindo os nossos erros, perdoar, pedir perdão. E é através da reencarnação que nós vamos adquirindo experiência, porque nós vamos desenvolvendo, inclusive, a nossa capacidade de empatia, porque em cada vez nós estamos reencarnados numa situação. Então, hoje eu posso desprezar terrivelmente uma pessoa por questões de preconceito e, numa futura reencarnação, eu voltar na situação daquela pessoa que eu desprezava. Então, eu vou sentir na pele, vou sentir no espírito, vou sentir no meu coração o que é passar por preconceito. E assim por diante, né? Assim nós vamos adquirindo experiências pelas vivências. Então, nós vamos reencarnar num grupamento familiar, também formado por afinidades, simpatias e, às vezes, por situações opostas, por antipatias, porque nós precisamos conviver para resgatarmos, para eliminarmos essas nossas dificuldades de convivência. E nós vamos ter também um item importantíssimo para lembrar dentro desse processo reencarnatório, que são os sofrimentos, as dificuldades, entender por que um reencarna já com dificuldades, com deficiências físicas ou mentais, porque tem sofrimentos. Então, nós vamos entender que tudo isso é um processo de aprimoramento do espírito. Então, tudo isso Jesus veio nos explicar, quando ele fala que é necessário nascer de novo para entrarmos no reino dos céus. E existe uma passagem muito famosa, muito importante, que é quando Nicodemos, um doutor da lei, procura Jesus, e ele era um religioso, um chefe religioso da sua época, e Jesus, conversando com Jesus, ele pergunta o que era necessário para alcançarmos o reino dos céus. E aí Jesus aproveita essa oportunidade e explica para ele que é necessário nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. E Nicodemos pergunta: Senhor, então a pessoa vai entrar de novo no ventre da mãe?
E Jesus até fala para ele assim: você é um doutor da lei e não conhece essas coisas? Porque para Jesus era tão simples, né, entender, como é hoje para nós. É muito simples entender a reencarnação, mas naquela época não era tão discutido, tão falado dessa forma, né? Lembrando que os fariseus, que era a religião mais importante, mais poderosa da época, eles acreditavam, eles eram espiritualistas, mas eles acreditavam não nessa reencarnação que Jesus explica, ele acreditava na ressurreição. E então, Jesus dá essa lição por meio dessa pergunta de Nicodemos, e hoje nós temos, pelo desenvolvimento da doutrina espírita, pelo desenvolvimento da própria ciência, que a doutrina espírita caminha paralelamente com a ciência, hoje nós temos condições de entender de uma forma mais completa, de uma forma mais madura, todo esse processo da reencarnação. Então, se nós necessitamos passar por determinadas privações, por determinadas provações e resgates, nós vamos nascer em situações muitas vezes difíceis, muitas vezes necessitando até vir com deficiência física. Se não for por deficiência física, por questões outras de situações que vão nos levar à grande necessidade de amadurecimento, de provar aquilo que nós já aprendemos. Então, muitas vezes nós nascemos num lar muito pobre, para junto ali daqueles companheiros, daqueles parentes, daqueles pais que nos abrigam, nós crescermos longe da criminalidade, por exemplo, longe de roubar, longe de querer usurpar a outra pessoa para se favorecer. Então, a reencarnação, ela traz essa explicação. E se, por exemplo, a maior dor que o nosso companheiro Chico Xavier citava assim com relação à maternidade era a perda de um filho. Então, se uma criancinha vem para uma mãe e logo nos primeiros anos ou dias de vida ela precisa desencarnar, isso tem um propósito. Se o meu filho, se o filho do meu vizinho vem com uma doença grave e precisa passar uma reencarnação com muitas dificuldades, esse é um aprimoramento para aquela mãe e também para aquele filho e para toda aquela família. Aí, as pessoas que são antirreencarnacionistas podem pensar que Deus não é justo, porque Deus deu uma prova muito grande para aquela família. Ao contrário, é muito justo, porque é através daquela dificuldade que aquela família vai conseguir superar os seus defeitos, superar os seus erros. Às vezes foram outras vivências cheias de ódio, de mortes, de assassinato, de vingança. E hoje, pelo laço consanguíneo, essas pessoas conseguem uma convivência melhor, porque é muito forte o laço consanguíneo, é ele que vem estabelecer o verdadeiro sentido de família, até pela necessidade da preservação da vida, do instinto de preservação. Por isso é que a gente vê muitas famílias, apesar de viverem em conflitos, em brigas, elas têm forte essa questão de defenderem-se uns aos outros, porque isso faz parte da nossa necessidade de sobrevivência, de defender o nosso parente, o nosso filho. Então, são questões
bem profundas, que não seria assim em poucos minutos que nós conseguiríamos compreender. Mas o nosso objetivo é jogar assim o assunto e que as pessoas que ainda necessitam desse conhecimento busquem então a fonte e consigam entender todo o processo da reencarnação. Em outras oportunidades, outros companheiros também, com certeza, falarão sobre o assunto. E eu espero ter alcançado um pouquinho a compreensão daqueles que ainda não compreendiam e que Deus nos ajude a prosseguirmos em nossa jornada valorizando a vida, valorizando a reencarnação, seja em que situação for. Ela é importante, a vida é importante. E é importante que nós aprendamos o amor, porque a unidade familiar é o ensaio para o amor universal. É através desse amor familiar, às vezes até um pouco forçado pela consanguinidade, que nós chegaremos ao amor fraternal, ao amor universal. Que Deus então nos ajude a seguirmos na nossa lida do nosso cotidiano, trazendo sempre os exemplos, os ensinamentos de Jesus para o nosso dia a dia, que não fique o Evangelho de Jesus na prateleira, distantes de nós, mas que nós consigamos vivê-lo. Nós vamos tropeçar, nós vamos cair, nós vamos errar, mas vamos nos reerguer e uns apoiando os outros, vamos conseguir uma reencarnação vitoriosa. Esse é o nosso desejo, que Deus nos abençoe. E agora, companheiros, vamos para um momento bastante importante, que é a nossa oração. E o nosso Mestre Jesus já nos dizia que onde estivéssemos reunidos em seu nome, Ele estaria conosco. E nessa facilidade de nos reunirmos virtualmente, nós vamos juntos unir os nossos corações, vamos pedir que o nosso Mestre Jesus nos ampare. Mas vamos também agradecer ao nosso Pai pela dádiva da vida, pela família que nos concedeu, pelos amigos que colocou em nosso caminho, nos auxiliando nos momentos difíceis. Vamos rogar a Deus pelas casas religiosas, para que possam ter sempre suas portas abertas, acolhendo aqueles que mais necessitam. Que nosso Pai Celeste permita que as equipes de mensageiros do bem possam amparar as pessoas que se encontram enfermas, muitas jogadas pelas ruas, ou em hospitais, ou em asilos, aquelas pessoas que se encontram em orfanatos. Vamos pedir para Maria de Nazaré abraçar todos eles, jogando bastante fluidos de amor para apaziguar esses corações. Vamos pedir pelos nossos irmãos que se encontram nos cárceres das cadeias, para que possam receber também a luz do Divino Mestre em seus corações. Vamos rogar que abençoe, Senhor, o coração dos governantes da nossa terra, para que possam ter atitudes que venham a favorecer os nossos irmãos, favorecer a maioria, favorecer a humanidade. Vamos pedir, Senhor, que abençoe esta água que iremos beber, depositando aqui os fluidos desses amigos da espiritualidade maior, para aliviar as nossas dores emocionais e físicas. E agradecendo por essa oportunidade, por esses irmãos que estão junto conosco, congregando nesse pensamento de amor, nós pedimos então a permissão para encerrarmos a nossa reunião desta vez. Que nós possamos estar sempre unidos em coração e em Jesus.
Graças a Deus.